Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos continuar, tá acabando, hein, galera, nossa saga pelas raças aí de Tormenta 20. Dá uma olhada no canal, dá uma olhada na playlist na descrição, tem diversos vídeos já, a gente sempre tá falando sobre uma raça do livro de regras de Tormenta 20 e uma raça do Ameaças de Arton, um grande suplemento aí, né, muito bacana pra gente acompanhar. Hoje nós vamos falar aqui sobre os Suragel. Galera, eu já desisti das pronúncias aí de Tormenta, simplesmente agora eu tô só falando. Vocês vão entender, o importante da comunicação é que ela chegue. Você tá sabendo do que eu tô falando, tá ótimo. Se eu tô falando certo ou errado, aí eu já não sei, essa altura do campeonato eu já desisti. Eu gosto de falar Suragel, mas falar Suragel é bom também, gosto, não tem problema nenhum. O que são os Suragel? Galera, os Suragel, eles são... primeira coisa, né, eles são de uma raça extra ali do Tormenta 20, então foram aquelas raças que foram votadas para entrarem no livro quando o Tormenta 20 estava fechando ali o seu conteúdo, foram votos populares. Então a lore dessa raça, ela não está extremamente desenvolvida como as principais. Ainda existem várias coisas legais, tem muita coisa saindo aí no suplemento de deuses de Arton, e eu vou trazer em detalhes para vocês em outros vídeos, mas aqui vou apresentar para vocês a raça básica. Basicamente, eles vieram de influências com os planos divinos ali, ou abissais, de Tormenta 20. Eles são descendentes extraplanares, divinos ou demoníacos. Então, o que significa isso? Né? O que é um mundo extraplanar? Existe o plano de Arton, que seria o plano terrestre, né, digamos assim, onde tudo que a gente conhece acontece. E existem os mundos extraplanares, que são os mundos dos deuses, por exemplo. Existem outras situações lá fora que acontecem em outros planos. Então eles seriam descendentes de algum extraplano. Então eles podem vir de um mundo diferente, pode ter alguma descendência, né? Então, o avô foi um aventureiro que foi lá no reino de Lena, por exemplo. E aí a neta acabou nascendo com essa descendência, com umas características divinas. Então ela assim acaba tendo algumas habilidades especiais, sendo uma Angelus. Cada um fala como quiser. Então, para explicar, eles são divididos em duas faces, são duas faces da mesma moeda. Então, existe o Suragel, que é o nome da raça em si. Então, vem aqui, imagina comigo, né? Suragel. E aí eles se dividem em dois, aqui embaixo. Um deles é o Angelus. Eu gosto de falar Angelus porque deixa mais nítido ali, né, o que é exatamente a raça. Mas se fala Angelus mesmo, né, que seriam aquelas características celestiais, umas características divinas. Para você ter uma ideia de um exemplo prático, aqui no canal nós temos a campanha Guerra Artoniana, né, que rola ao vivo aí toda semana para vocês, tem a playlist na descrição, e lá nós temos uma Frade, que é uma classe nova, com a raça Suragel Angelus. Então, ela tem características ali divinas, ela tem cabelos brancos, compridos, ela tem uma penacho ali, ela tem umas penas atrás da orelha que cobrem assim uma parte do rosto, por exemplo, ela tem uma aura angelical em volta dela, então você vai colocar basicamente traços divinos ali no personagem. Então tem Suragel Angelus, e também tem o Suragel, que não é o Angelus, né, é o outro, que são os Sulfuris. Ou Sulfuri, né? Fala aí como você quiser, como eu disse, eu já desisti ali da pronúncia em si. E aí eles têm características abissais, né? O Sulfuri, porque o Sulfuri não tem acento, né? Então não pode ser Sulfuri, por exemplo, ou Sulfuri. Então fica meio ambíguo, né? Fala Sulfuri. E eles têm essas características abissais, que é o que está representado aqui na imagem, né? Por exemplo, da imagem ele foi representado ali com orelhas pontudas e chifres. Então ele vai ter algumas características mais demoníacas. E aí você pode colocar a sua criatividade para colocar essas características no personagem como você achar mais interessante, tá? Isso é muito legal. Falando mecanicamente aqui deles, mas isso não quer dizer que a característica vai definir o seu personagem. Você pode fazer, por exemplo, um Sulfuri que seja bonzinho demais, assim como você pode fazer um Angelus que seja malvado, tá? A característica física não necessariamente vai representar ali a característica psicológica do seu personagem. Você pode interpretar ele como quiser. Muito bem. E aí tem outra divisão também que é a do like. Então deixa o like aí no canal, se inscreva. Muito importante, deixa o seu comentário. Muito importante para o engajamento do canal e para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado a todos os membros, vocês ajudam muito o canal continuar seguindo firme aí o seu fluxo
clica no botão Seja Membro e veja as vantagens. É isso. Mecanicamente falando, os Suragão eles são divididos. Então, se você for Ágilos, você vai ter Sabedoria 2 e Carisma 1. Muito útil para você fazer um Clérigo, por exemplo. Se você for Sulfure, você vai ter ali Destreza 2 e Inteligência 1. Muito bom para você fazer um Ladino, por exemplo. Então, descendo aqui, eles têm características únicas também. Primeiro que eles compartilham entre si é a herança divina. Então eles são criaturas do tipo espírito e recebem visão no escuro, muito útil em determinadas situações. E aí, dividindo, dependendo do que você quer, você vai ter algumas habilidades especiais. Se você for um Ágilos, você vai ter a característica de luz sagrada. Então você recebe mais 2 em diplomacia e intuição. Além disso, você pode lançar a magia luz, como sendo uma magia divina, né, usando o seu carisma como atributo principal para lançar essa magia, o atributo-chave que a gente chama. E se você aprender luz de novo, reduz o custo dela em 1 PM. Agora, se você for um Sulfure, você vai ter a característica Sombras Profanas. Quer dizer que você recebe mais 2 em enganação e furtividade, e além disso você pode lançar Escuridão como sendo uma magia divina, né, com o atributo-chave Inteligência. E aí você aprender novamente, você diminui o custo em 1 PM. Muito útil, tá? Um Sulfure aí Ladino, pensem nessa possibilidade, pode ser algo muito legal de se ver, tá? Pode ser muito interessante mesmo. Se você já jogou de Suragel, comenta aí, né, Suragel, comenta aí, por favor, quero muito saber como foi a sua experiência. E a segunda raça que nós vamos falar aqui hoje são os Nezumi, diretamente de Tamurá, né? Tem um capítulo destinado só a Tamurá, a gente já falou de algumas raças aqui, como por exemplo os Machin, né? E nós temos também os Nezumi. Cara, os Nezumi eles são pequenos, tá? Eles são de tamanho pequenos e eles são conhecidos aí como o meio-ratos, né? É uma mistura de humanoide com ratos. São verdadeiros roedores que estão entre as pessoas. Eles têm caudas longas, orelhas de rato, grandes dentes, né, na frente aqui, para roer mesmo, né, o que eles quiserem, e garras poderosíssimas, tá? É dito que no início, lá na história de Tamurá, na lore de Tamurá em si, os Nezumi, eles eram grandes rivais dos Tamurianos, ou Tamurienses, Tamurianos eu acho que porque eles consideravam a ilha como sendo deles. Os Nezumi falaram, pô, essa ilha aqui é nossa, a gente chegou primeiro. E os Tamurianos diziam, não, já essa ilha é nossa, é nós que chegamos primeiro. E tinha esse grande embate. E aí eles dizem que depois que houve todo aquele incidente em Tamurá, afinal de contas a primeira grande área da tormenta caiu sobre aquela região, agora os Nezumi eles têm um respeito ali pelos Tamurianos e consideram eles meio que em pé em igualdade. Na verdade, consideram eles como verdadeiros rivais, né? Os Nezumi eles têm uma cultura de que se você não tem um inimigo, você não tem valor. Uma vida sem um inimigo, né, seria uma vida vazia. Eles são ali uma verdadeira raça de combatentes, de pessoas que gostam de batalha, de briga. Então você, né, é uma honra para um Nezumi nomear alguém como um inimigo, porque ele considera aquela pessoa como uma pessoa digna, digamos assim, e foi isso que aconteceu. E agora meio que eles aliaram forças para ajudar na reconstrução de Tamurá. Alguns Nezumi, que vivem ali sem honra, digamos assim, decidiram fugir para o reinado para virarem bandoleiros, né, mercenários, assaltantes de beira de estrada e coisas do tipo. Então agora ele está sendo mais comum você ver essa raça estranha rolando dentro de Arton reinado, né, em outras partes do mundo que não seja Tamurá. Bem interessante você jogar, dá para fazer um time bem legal ali. Também é dito que ele sempre tem um pedaço da orelha ou da cauda faltando, porque eles são, de fato, seres de briga. São seres que gostam ali são meio explosivo, né, digamos assim. Falando aqui sobre a raça em si, a parte mecânica dos Nezumi, você tem Constituição 2, Destreza 1 e Inteligência -1. É bem interessante você fazer uma raça pequena ali com uma Constituição alta, né, ia ser engraçado. Eles têm a característica Empunhadura Poderosa, que quando você usa uma arma de uma categoria maior, porque veja bem, eles são seres de tamanho pequeno, então grande parte das armas vão ser maior para eles, de fato. Então quando você usa uma arma de tamanho maior, né, uma arma aumentada, a penalidade que você sofre nos testes de ataque diminui para -2. Se eu não me engano, em regra é -5, né, a penalidade que você tem, ele consegue diminuir ela para -2. E se você receber uma habilidade que diminui novamente, ela diminui para 0. Ele tem aqui a característica pequeno, mas não metade, então ele, como eu disse, o tamanho dele é pequeno, mas ele não tem o deslocamento reduzido por conta disso.
o deslocamento dele continua sendo 9 metros, né, normalmente. Ele tem resistência a medo mais 5 contra criaturas que são maiores do que ele, e tem mais 2 em intimidação. Os baixinhos são bravos, tá? Os bichos são arretados mesmo. E eles têm aqui a característica também de roedor, que é tipo uma arma natural. Então quando ele faz a ação de agredir, você pode ir lá gastar 1 de PM para fazer um ataque extra, corpo a corpo, com os grandes dentes roedores que eles têm. Ele fala aqui ainda que quando você faz um crítico com essa mordida, né, quando você consegue tirar um ponto alto aí, você consegue fazer a vítima ter a armadura avariada, porque você literalmente crava o dente naquela armadura, ou se ela estiver sem armadura, você aumenta mais 1 ali no multiplicador do crítico. Então, cara, é uma mordida diferenciada, tá? Eu acho que esse, inclusive, é o dano extra aí que eles podem ter, né? O dano extra causado por 1 de PM, um dos melhores do jogo, porque você tem essa característica extra que a gente ainda não viu em nenhuma outra raça que nós falamos por aqui. Eles também têm os sentidos murídeos, faz com que ele receba faro e visão na penumbra. Não é visão no escuro, mas já é alguma coisa. E também tem longevidade normal, então vivem tanto quanto um humano e podem ser devotos a Arsenal, Megalock e Tenebra, né? Muito legal você fazer já pensou um roedorzinho desse aí, guerreiro, devoto a Arsenal, né? Um tancão assim. Cara, ia ficar, no mínimo, curioso. Comenta aí se você já jogou de Nezumi, se você ficou pelo menos curioso. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Muito obrigado por ter assistido.